Bem, nós estamos aqui reunidos hoje para fazer essa pequena conferência, né, sobre a espiritualidade cristã baseada na Palavra de Deus. Né? E nós vamos tratar especificamente dessa encíclica do Papa Leão XIII, que se chama Providentíssimo Deus. É uma carta que o Papa Leão XIII escreveu, portanto, no fim do século XIX. Né? E a partir desse texto aqui, a gente pode entender um pouco, fazer um método, né, de como a gente pode viver uma espiritualidade mais autêntica. Né? Porque o que falta hoje, de maneira geral, na igreja é a espiritualidade. Porque senão a pessoa não tem alimento para a fé, e aí a gente entra na decadência. Né? Bom, então o que está tratando aqui o texto do Papa Leão XIII é o seguinte: o Deus providentíssimo, que no seu admirável desígnio do seu amor, desde o princípio, conduziu o gênero humano a participar da natureza divina. E depois de libertá-lo da culpa e da ruína, né, e restabelecido na dignidade primitiva, concedeu-lhe com esta finalidade ajuda singular, para manifestar de maneira sobrenatural os mistérios de sua divindade, de sua sabedoria e da sua misericórdia. Com efeito, ainda que na revelação divina haja coisas inacessíveis à razão humana e reveladas aos homens, para que todos pudessem conhecer com maior prontidão e com firme certeza e sem mistura de erros, nem por isso se pode afirmar que a revelação seja absolutamente necessária, mas porque Deus, na sua infinita bondade, dispôs o homem para um fim sobrenatural. Então, essa aqui é a introdução dessa encíclica. Né? E ele citou aqui também o texto do Concílio Vaticano I. O fim do homem é sobrenatural. Então, percebam o seguinte, aqui é o pano de fundo de todo o problema que nós estamos enfrentando nessa crise de fé que nós vivemos hoje. Tá? E ao mesmo tempo, é a crise de fé, de espiritualidade de cada pessoa, de cada católico hoje em dia. É essa perda da noção de que nós temos um fim sobrenatural. Especialmente, como eu estava comentando aqui, né? Você anda pelas ruas, pelas estradas, você vê as pessoas, né, tão intertidas ali com seus passeios, com as suas atividades, e eles não vão parar para pensar que eles têm um fim sobrenatural. E ainda mais porque já se baseiam no modelo de igreja protestante. E o modelo de igreja protestante não parte dessa ideia. Para a igreja protestante, a doutrina protestante, né, que nasceu no contexto desse pensamento, dessa filosofia humanista, é Deus que vive para o homem, não é o homem que vive para Deus. Então o centro de gravidade não é Deus, é o homem. Por isso que eles quiseram mudar o modelo da disposição do universo, né? Tiraram a Terra era o centro do universo e o Sol estava em volta. Agora é o Sol que está no centro do universo e a Terra está em volta. É o contrário. Né? A Terra é o lugar do homem, se ela é o centro do universo, o efeito é contrário. O efeito é que Deus é o centro de tudo, porque ali é a criação. Agora, se a Terra está girando em volta do Sol, então nós somos mais um planeta aí, uma coisinha. Deus é simplesmente alguém que está nos servindo. Se ele existe, alguém que está nos servindo. Porque esse pensamento já é um ateísmo. Quando você coloca Deus a serviço do homem, você já está no ateísmo, só que é um ateísmo disfarçado. E tanto essa religião humanista quanto o ateísmo servem a Satanás das duas maneiras diferentes. Por quê? Porque Satanás, ele quer uma das duas coisas. Ou ele coloca o ser humano acima de tudo, ou ele faz a gente entender que não existe nada.
E através desses dois caminhos, a gente chega na adoração de Satanás. Ou você adora o homem, ou você esquece que existe Deus. Não existe nenhum Deus. Então pronto. É um passo para você adorar o demônio. Então você percebe que, como Satanás sabe que ele não consegue instalar um satanismo claro e aberto, né? Isso aí é uma ou outra igreja que ele faz ali com pessoas mais extremistas. Né? Mas para toda a humanidade ele não vai conseguir instalar o satanismo. Né? Então ele instala o humanismo. Fala assim, ó, então ao invés de adorar Deus, adora o homem. Está resolvido. Para mim, não tem problema. Então você veja que a espiritualidade cristã ela tem que começar com esse ponto fundamental que o Papa Leão XIII sempre insistiu nas suas encíclicas, né? E essa daqui, por sua vez, é realmente muito bem colocada, né? Que ele diz aqui, ó, que Deus, na sua infinita bondade, dispôs o homem para um fim sobrenatural. Para um fim sobrenatural. Então ele está dizendo, ó, que essa revelação sobrenatural, segundo a fé universal da Igreja, está contida nas tradições não escritas e também nos livros escritos. Então aqui também já tem, ele apresenta as duas formas de revelação. As tradições não escritas e os livros escritos. Já se diferencia da doutrina protestante também. Porque para um protestante, tudo tem que estar na Bíblia. E ele não percebe que a própria autoridade da Bíblia depende da tradição. Né? Então, por exemplo, se você diz para um protestante, olha, você crê em quê? Ele diz, eu creio no que está na Bíblia. Ok. Então me diga onde na Bíblia, qual a passagem da Bíblia que diz que você tem que crer em tudo que está na Bíblia. Que dá fundamento a essa própria atitude sua de fé. Ele vai dizer, mas não tem. Então quem que deu autoridade para a Bíblia? Como que você acredita na Bíblia? Daí por isso mesmo que eles abandonaram a Bíblia. A maioria das pessoas que levaram adiante a dissolução da fé partiram do protestantismo. Porque eles perceberam que não tinha fundamento nenhum. Falou assim, eu acredito na Bíblia, tudo bem. Mas um dia que eu questionar o fundamento desse livro, eu passo diretamente para o ateísmo num golpe só. Então, quer dizer, é a tradição que dá fundamento à própria Bíblia, né? Como diz aqui o Papa Leão XIII. Tendo sido escrito sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e como tais foram confiados à Igreja. Então, ele vai dizendo aqui, primeira parte, o valor da Sagrada Escritura, né? Os motivos de estudar a Sagrada Escritura, as vantagens, né? O apoio dessa ciência. Primeiro ele vai dizendo assim, o incentivo que a Igreja dava naquela ocasião para que se estudasse, que se aprofundasse na exegese, nas ciências do estudo da Escritura. Né? Depois ele vem aqui, ó, os principais comentadores da Sagrada Escritura. Isso também é muito interessante para a gente partir desse princípio, né? Porque eu acredito que isso aqui quase nenhum católico sabe. Isso aqui é uma doutrina de tal maneira importante que se a gente negligencia isso, você pode dizer com certeza que você está assim, negligenciando a essência da própria religião. Então é que ele está dizendo assim, ó. É bom notar também, para confirmar sempre mais os nossos testemunhos e nossas exortações, que desde o início da religião cristã, todos que se sobressaíram por santidade de vida e de obras e de ciência das coisas divinas, sempre foram assíduos na leitura das Sagradas Letras. Então os santos foram aqueles que se dedicavam a ler e estudar, né, a Escritura. Vemos que os discípulos imediatos dos apóstolos, dentre os quais São Clemente Romano,
Santo Inácio de Antioquia, né, que é aquele mártir, São Policarpo, os padres apologistas, especialmente São Justino e Santo Irineu. Nas suas cartas e livros, ou eles defendem ou eles celebram os dogmas católicos e tiram da Sagrada Escritura toda a sua segurança e força e toda a sua graça. E quando surgiram as escolas catequéticas e teológicas em muitas sedes episcopais, entre as quais a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, não havia nelas quase nenhuma instituição de estudo a não ser o que diz respeito a leitura, exposição e defesa da palavra divina escrita. Então isso é interessante também, né? No começo ali da religião cristã, eles estudavam a Bíblia, assim, tinham universidades de anos e anos para eles estudarem e aprofundarem no estudo das Escrituras, que era principalmente nessas escolas de Alexandria e de Antioquia. Dessas escolas surgiram muitos padres e escritores cujos trabalhos, né, e livros abundam nos 3 séculos seguintes. Então, quer dizer, aí ele vai dizendo, entre os orientais, em primeiro lugar, encontra-se Orígenes. Vocês já ouviram falar de Orígenes, né? Ele diz aqui, ó, admirável pela agilidade de engenho, constância na fadiga, numerosos escritos, obra imensa, né, atingiram todos os posteriores. Então, apesar de que Orígenes, como ele era muito antigo, então tinha algumas coisas que ele escreveu, que depois a igreja disse, olha, isso aqui não é certo, isso aqui não é bem assim, e tal. Então, teve muitos que consideraram, então não vamos ler nada de Orígenes. Não significa isso. A igreja simplesmente condenou algumas afirmações dele. Não significa que a obra dele, né, o trabalho dele foi condenado. E depois tem ali, ó, Clemente, Cirilo, na Palestina, né, Eusébio e outro Cirilo. Não, esses dois são alexandrinos, né? Clemente e Cirilo de Alexandria. Depois na Palestina, Eusébio e Cirilo de Jerusalém. Depois na Capadócia, São Basílio e os 2 Gregórios, né? Que aí teria Gregório de Nícia e Gregório Nazianzeno. São os Capadócios. Depois na Antioquia, o famoso São João Crisóstomo. Né? Perfeita doutrina e suma eloquência. Entre os ocidentais, nós temos Tertuliano, São Cipriano, Santo Hilário, Santo Ambrósio, São Leão Magno, São Gregório Magno e também os celebérrimos Agostinho e Jerônimo. Né? Então quer dizer que esses foram os principais doutores da Igreja do Ocidente. Então quer dizer que esses nomes são importantíssimos para a nossa leitura, para o nosso aprofundamento espiritual. E aí ele, falando dos padres da igreja, diz que em seguida, no século XII, muitos ocuparam-se com a exposição alegórica da Escritura. E nesse gênero brilha sobre todos os outros São Bernardo, né? Cujos sermões ele fala sempre das letras divinas. Tem especialmente um sermão muito bonito de São Bernardo, que é o sermão sobre o Cântico dos Cânticos. E assim vai explicando, né, como que os escolásticos, né, eles explicaram a Bíblia, né, e aprofundaram também nesse conhecimento. E depois que Clemente V, nosso predecessor, dotou o Ateneu da Urbe com as mais célebres universidades de estudos das línguas orientais, os nossos estudiosos iniciaram um trabalho sobre os códices originais da Bíblia e da tradução latina. Então aqui ele continua falando dos estudos da Bíblia, como devem ser os estudos, como devem ser os métodos, né? Qual deve ser, segundo a fé, a interpretação dos padres e das decisões da igreja, né, do magistério da igreja. Né? Então, por exemplo, ele cita aqui, na verdade a autoridade dos santos padres é suma, pois por meio deles a igreja, depois dos apóstolos, teve incremento com aqueles que prestam sua obra como plantadores, regadores, edificadores, pastores e educadores. Citando aqui Santo Agostinho.
Então, todas as vezes que interpretam com igual sentido para a humanidade qualquer testemunho bíblico diz respeito à fé ou aos costumes. Então, o que são as doutrinas dos santos padres, né? A importância que isso tem para a igreja. E aí continua, né, fazendo essa explicação da ciência, da interpretação e da noção da Escritura. Né? Vai dizendo também que a Escritura não erra, pois foi ditada pelo Espírito Santo. Né? E por fim, ele faz um encorajamento. Né? Diz assim, ó, exortamos com caridade paterna todos os discípulos e ministros da Igreja que sempre se aproximem das Escrituras Sagradas com suma fé, respeito e devoção, porque a inteligência salutar delas nunca poderá ser ministrada como é necessário se não for removida e evitada a arrogância da ciência terrena. Então, tá vendo? Ele está primeiro advertindo contra a ciência terrena, a arrogância da ciência terrena, quer dizer, na verdade é justo o que prolifera hoje em dia. Né? Eu, por exemplo, em vários lugares onde eu estudei teologia, a gente não tinha como dizer que aquele ambiente ali é um ambiente de fé. Porque as pessoas, os professores e mesmo os alunos, estão plenos de uma arrogância, né, dessa ciência terrena, acham que conhecem tudo e tratam a Bíblia como se fosse simplesmente um livro de estudo. Aqui, ó, não, aqui é um livro, isso aqui não foi, na verdade, isso aqui não foi esse que escreveu, não, viu? Mas isso aqui, na verdade, foi o outro que escreveu, isso aqui ela juntou com não sei quem, e na verdade isso aqui também é falsificado, e esse outro aqui também, isso aqui, poxa, esse livro aqui é absurdo, isso aqui é a interpretação da época, isso aí está ultrapassado. Então imagina, a pessoa que lida assim com a Escritura, não sobra nada. Então, é aqui o Papa prevenindo, né? E não se dedicarem santamente ao estudo fervoroso daquela sabedoria que está acima da terrena, uma vez que a mente seja introduzida nesse estudo, portanto iluminada e fortalecida, seja capaz de discernir quais sejam os enganos da ciência humana e evitá-los, e de colher os verdadeiros frutos da ciência e atribuí-los aos bens eternos. E, portanto, com ânimo sempre mais ardoroso, perseguirá com amor e com virtude o objetivo. Como dizem, felizes os que guardam seus testemunhos procurando de todo o coração. Então aqui vem a exortação do Papa Leão XIII, né? Essa encíclica Providentíssimo Deus. Agora nós partimos do que o Papa escreveu para a nossa própria edificação. Né? Então, o que eu vou propor para vós, caridades, é um método para vocês começarem a entender melhor a Bíblia, saber ler, não é para sentar para ler uma Bíblia como você senta para ler um livro. Ah, eu comprei um livro, vou ler esse livro. Não, a Bíblia não é assim, de forma alguma, entendeu? Então, por mais que a gente possa ter uma leitura corrente da Escritura, a gente não pode partir do princípio que a gente lê a Escritura com uma leitura qualquer. O primeiro princípio para você começar a ter uma prática da leitura da Bíblia é o princípio do respeito, da veneração pelas Escrituras. Então jamais senta para ler a Bíblia. Ah, estou tomando aqui uma cerveja de bermuda, senta ali na varanda, tranquilo, relaxado, vou pegar aqui para ler a Bíblia. Não. Parte de um princípio que você está diante de um texto ali que é sagrado. Então tem que ter já uma atmosfera sagrada em torno. Você tem que estar mais ali preparado no ambiente de oração. Essa leitura tem que acontecer num ambiente de oração. Esse é o primeiro ponto. Ambiente de reverência, de respeito, de oração. Ora, qual que é o tempo reservado para a pessoa ler a Escritura? Tá? Então é claro que se você está no mosteiro, né, a gente tem a Lectio Divina. Então todos os dias a gente tem ali 1 hora, 1 hora e meia que você senta, você
tem aquele momento ali específico para a leitura da Escritura. Isso é uma coisa mais desenvolvida. Mas se você está no dia a dia, né? Tá ali, tem criança, tem trabalho, tem atividades, diversas coisas, ok, tudo bem. Então você distribui o seu dia, você faz uma disciplina. Não adianta você dizer, na hora que der eu vou rezar. Se você disser isso, você não tem vida de oração. Isso é certeza. É igual o padre outro dia, que eu estava conversando aqui, nós fomos lá conversar com ele, e ele contando para nós que ele estabeleceu lá na igreja dele o seguinte: o pessoal chega 1 hora antes da missa, que nós vamos rezar os salmos, vamos rezar os ofícios para se preparar para a missa. Né? Então a missa é às 8 e ele convidou o pessoal para ir às 7, para se preparar, para poder chegar na hora da missa e estarem já com uma oração do dia completa, né? Aí o pessoal não vai. Diz ele que o pessoal não vai. Chega lá 2, 3 carros e enquanto que o pessoal acaba chegando em cima da hora da missa ou até atrasado. Né? Aí ele questiona o seguinte: quando tinha lá o treino de rock, né, das crianças, o negócio começava às 6:30 da manhã. E ele passou lá em frente e estava lotado de carro lá na frente. Então quer dizer que para o treino de rock, 6:30 em ponto. Se não chegou, tá fora. Ah, então nós estamos lá. 6:15 já estava lá, todos os carros e as crianças preparadas para o negócio. E aí a pessoa diz, não, mas porque aquilo ali era importante. Então quer dizer que as coisas de Deus, para nós, principalmente para nós católicos, são geralmente as coisas menos importantes. É porque a gente pensa assim, não, Deus é bom na hora que a gente está precisando. Na hora que a gente não está precisando, a gente faz a nossa obrigação. E aí na hora da morte, né, que já não tem mais nada para fazer, que mesmo, quem sabe a gente reza um pouquinho mais para ver se faz uma boa confissão, resolve agora, porque agora vai partir, não tem o que fazer. Né? Então, veja que a nossa mente está focada no que é errado. Né? Por isso que Nosso Senhor diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se você se apega com uma coisa, ali você coloca o seu coração. E você não tem como desenvolver a sua vida espiritual. Agora, se você se baseia na Escritura, se você se baseia na sua vida espiritual, você começa a despertar em torno dos ambientes que você vive um interesse também para as coisas de Deus. Outro dia veio uma mãe e falou para mim, padre, eu não sei o que eu faço com meus filhos, eles não rezam. Eles não rezam. Não adianta, eu peço, eu imploro, vamos lá, vamos rezar o terço, vamos na missa, eles não querem. O que eu faço com eles, padre? Eu já experimentei de tudo, já bati, já pus de castigo, já tirei as coisas que eles gostam. O que eu faço com eles? Eu falei assim, faz eles nascer de novo numa família cristã. Só isso você tem que fazer isso com eles. Põe na sua barriga, põe eles pra nascer de novo e fala, agora você nasceu numa família cristã, tá bom? Então pronto. Cresce no ambiente de oração para você ver se eles não rezam. Eu mesmo convivo com muitas famílias que vivem num ambiente de oração, mas de oração mesmo. Entendeu? Eles não fazem nada sem rezar. Eles vivem num ambiente de oração. Então agora nós vamos trabalhar. Então nós vamos trabalhar. Vamos primeiro rezar. Né? Então agora nós vamos comer. Agora nós vamos terminar o dia. Então junta todo mundo. Vamos então fazer uma oração. Né? Vamos ter o nosso texto diário. Vamos meditar na Escritura. Então quer dizer que aquilo vai despertando. Né? Tem até, eu estava vendo aí, muito material também de homeschooling, que eles incentivam também isso. Né? Mas se os pais não colaboram, se eles não têm essa espiritualidade, não passa para o filho, não adianta. A não ser que depois, no futuro, o fulano vai lá e ele aprofunda naquilo e ele acaba se convertendo. Mas para você conseguir pegar isso desde pequeno, você que tem que passar o seu amor, a sua devoção. Né? E mesmo assim, se você ainda passa tanto amor, tanta devoção a Deus, ainda você corre o risco
de que os seus filhos cresçam detestando a religião e ainda negando a Deus e ainda indo para o inferno. Porque teve gente que foi para o inferno com os pais que eram santos. Agora, como você explicar isso? Aí é um mistério da vontade de cada um. Mas você pode ter certeza que nessa hora Deus falou para ele, ó, não preocupa com esse fulano não, você fez a sua parte. Agora ele se perdeu porque quis. Esquece ele e vão para trás. Infelizmente tem isso também. Então a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Se a gente conseguir salvar a nossa própria alma com o nosso próprio esforço, já está muito bom. E se você depois passar o seu exemplo e ainda levar que seja a sua família inteira, ótimo. Mas não é fácil. Porque depois que você ainda faz toda a sua parte, ainda resta a vontade livre de cada um. E aí nisso, nem Deus não interfere. Você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Acabou. Aí é complicado. Mas então, como eu ia dizendo, primeiro aspecto que eu estou exortando Vossa Caridade é reorganizar a vida dentro da família com uma disciplina católica. Né? Disciplina católica significa que você tem que se basear na rotina dos mosteiros. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a experiência da igreja. Entendeu? Então, por exemplo, quando a igreja católica ficou bem organizada a partir do metade da Idade Média, né? Onde que eles tiravam, né? Da onde eles buscavam as fontes da espiritualidade, né? Da disciplina, como reger uma família, a partir dos mosteiros. Então, por isso que Carlos Magno, que era o imperador, ele queria que cada cidade tivesse um mosteiro. E que nos mosteiros as crianças fossem educadas. Né? Aquelas que tivessem aptidão para a educação. Entendeu? Porque naquela época não era como hoje em dia. Cada criança é obrigada a aprender tudo que ela tiver que aprender, da ciência, da matemática, da física. Não. Naquele tempo era o seguinte, ó, tem aptidão, tem capacidade, quer fazer isso, então aprende. Agora, não quer, trabalha então com um trabalho honesto. Vai para uma marcenaria, vai para uma mecânica, que isso também é muito bonito. Né? Ou seja, um agricultor. Né? Isso é de Deus. Agora, o sujeito ama a agricultura, ele gosta daquilo, detesta estar numa escola. Por que ele é obrigado a estar estudando? Isso é burrice. Isso é a geração moderna. Na Idade Média não tinha isso não. Então eles queriam dar educação para todos, mas os que quisessem. E Carlos Magno, ele fez uma reforma na cristandade porque ele partiu da educação. Então eu acho muito interessante a memória desse imperador, que apesar de ter tido seus excessos, foi uma pessoa fundamental para a base, né, do cristianismo, porque ele partiu da essência. A essência é a educação cristã. A essência é a educação cristã. Mas a educação cristã tem que partir dos mosteiros. Por que ele dizia isso? Porque ali está a verdadeira ciência. Não é essa ciência falsa, terrena, arrogante, que o Papa Leão XIII está dizendo aqui, né? Mas é uma ciência inspirada nos santos, inspirada nas Escrituras. Pois enfim. Então, dentro de um ritmo de mosteiro, né? Como a gente vive essa vocação, então eu explico para Vossa Caridade. A base da vida de mosteiro é você intercalar as atividades, os trabalhos, né, com a oração. Você permear toda a vida pela oração. A base é essa. Então você, por exemplo, evitar toda forma de diversão que seja voltada para o mundanismo. Entendeu? Então, por exemplo, o cinema. Se você disser, tem aí meia dúzia de filmes que foram feitos por pessoas católicas e que a gente pode confiar e dar para as nossas crianças assistir. Ótimo, eu até acredito, mas eu também não recomendo. Eu até acredito, mas não digo, olha, então ótimo, vamos então assistir. Não faço a menor questão de recomendar isso. Por quê? Porque até você provar que realmente aquilo ali foi feito com uma boa intenção, é difícil.
Por mais que se diga católico. Entendeu? Tal é a contaminação que existe nesses ambientes do cinema, né? Mesmo do teatro moderno, mesmo da música, tudo que você imaginar. Principalmente se você pegar de 50 anos para cá, perdido. É tempo perdido. Agora, se você disser não, vamos então pegar uma peça de teatro antiga, né? Ou vamos pegar um livro antigo que tem histórias bonitas, cristãs, e vamos contar para nós crianças, aí tem fundamento. Quando eu falo antigo, não é porque a gente rejeita a modernidade como uma coisa ruim em si mesma, mas é porque a modernidade, como eu estou dizendo, já de 500 anos para cá já está baseada no homem. Então, se São Pio V, quando ele fez o decreto, né, de instituição da missa, né, naquela época, ele só permitiu um outro rito diferente se tivesse 200 anos para trás. Por que São Pio V não confiava em nenhuma liturgia que não fosse 200 anos mais antiga? Porque ele sabia, ó, daqui para frente, tudo está contaminado. Então você pega ali, 1560, né, o missal. Então você tem que voltar para 1360 para dizer, agora estou tendo confiança. Né? Imagina como a coisa é séria. Então não adianta hoje em dia a gente ficar simplesmente com essa inocência acreditando em tudo. Não, o que a gente pode usar, cuidado. Porque é perigoso. Agora, na medida em que você tem um método, né, que você tem uma disciplina, então você vai partir horário certo para você despertar, horário certo para você comer, horário certo para você estudar, horário certo para dedicar a não um, nem dois, mas pelo menos 3 períodos de oração. Né? Deveriam ser um mínimo para você dizer que você santifica o dia. É uma oração de manhã, uma oração de noite, de tarde, uma oração de noite. Aí eu digo, não, eu estou santificando meu dia. E dentro dessa estrutura já de disciplina, de organização, né, do trabalho, da rotina, do dia a dia, do respeito, dos valores cristãos, da moral, da vestimenta certa. Aí a partir daí que você organizou todo esse quadro, aí você entra com a espiritualidade mais sólida. E é aqui que entra também o estudo da Escritura. Por que o Papa Leão XIII está falando aqui dos padres da igreja? Porque hoje em dia é fácil você achar um livro aqui, outro livro ali, né? Um autor interessante que escreve coisas e tal, mas se mesmo eles, os mais célebres, não partem dos padres da igreja, eles vão entretenir a pessoa, mas eles não vão dar o alimento sólido. Não adianta. Porque Deus deu uma virtude especial. É isso que o Papa Leão XIII está dizendo. Para os padres da igreja existia uma virtude especial, porque eles são sucessores dos apóstolos. Eles tinham uma autoridade a mais. Então eles conseguiam instituir a liturgia, eles conseguiam dizer, ó, isso aqui está dizendo isso, essa passagem está dizendo aquilo. Né? Eram bispos que tinham uma vinculação com a igreja primitiva e ao mesmo tempo estavam já dentro de um contexto cristão que lhes permitia ter acesso a todas as fontes. Então essa época é a época realmente da instituição, né, da Igreja Católica como um todo. Então a gente tem que sempre partir dessa referência. A referência da época dos padres da igreja. Isso é muito importante. Talvez você nunca tenha lido, né, diretamente a fonte de um padre da igreja. E é por aí que é importante você ter aí esses nomes, falar, não, vamos ler esses textos, vamos procurar um pouco disso. Agora, quando você vai ler a Bíblia diretamente, né, o que a gente recomenda fazer? Por exemplo, na hora do almoço, você pode colocar um áudio com a escritura, alguém lendo a escritura, você coloca um áudio. Ou em algum outro momento do dia, né, e deixa aquilo ali para que as crianças vão recebendo
essa familiaridade com a Escritura. Mas é importante a gente sempre partir desses dois principais textos, né, que é o Evangelho e, como oração, o livro dos Salmos. Então você parte disso aqui. Se você disser assim, ó, a gente não tem tempo de estar com muita coisa, então baseie-se no Evangelho e no Salmos. E se for o caso de fazer uma leitura, né, também que o próprio pai da família, né, deveria, no caso, eventualmente, ler algum texto, exortar ali a família, explicar alguma coisa, procure as cartas dos apóstolos. Né? Estão depois do Evangelho. Aí você lê aquelas cartas dos apóstolos, explica aquilo ali. Olha, o que está dizendo, são exortações, são conselhos, né, que a gente vai aprofundando para a nossa vida. Porque, normalmente, nós precisamos de uma exortação para vivermos a moral cristã e de uma outra tipo de exortação para amarmos a Deus. Normalmente, principalmente nos ambientes mais tradicionais, as pessoas são fortalecidas por exortações morais. Mas poucas vezes eu vejo essas pessoas procurarem também leituras de espiritualidade dos santos, ou da vida dos mártires, por exemplo, dos santos, que levam essas pessoas a amarem a Deus, ou seja, ter mais amor, ter mais dedicação. As duas coisas são importantes. Por isso que diz no Evangelho do Bom Samaritano que ele deu para o hospedeiro lá 2 denários. Porque a gente precisa estar sempre com essas duas coisas. Com a moral, com a doutrina moral e com a doutrina espiritual. Doutrina do dogma. Que nos leva a amar a Deus. Esse conhecimento te eleva para as coisas divinas. E você vai levando essas duas coisas com a espiritualidade. Onde que se baseia a espiritualidade? Na liturgia. Então não adianta a pessoa dizer que ela tem espiritualidade cristã se ela não vive a liturgia. Viver a liturgia é o quê? É eu participar de uma missa sabendo o que aquela missa representa, sabendo que tempo da igreja nós estamos vivendo, sabendo como que eu posso corresponder àquele momento, àquela festa, àquela ocasião litúrgica, entendeu? Mas aí também não fica só na liturgia. A partir da liturgia, você leva para a sua vida de família aquela espiritualidade cristã que você veio buscar na liturgia. Entendeu? É aí que a gente tem que entender todo o processo. Porque os primeiros cristãos eles tinham muita noção disso. Eles sabiam como que eles tinham que viver o domingo, como que eles tinham que partir desse domingo para poder levar na semana deles, né, uma verdadeira vida de testemunho cristão, e como que eles voltavam depois no outro domingo dizendo, ó, aqui eu caí, aqui eu cresci, mas agora eu estou nesse ponto aqui, como que eu vou crescer daqui para frente? Então isso era muito bonito. Estava lendo outro dia também a vida e a espiritualidade de um padre, que ele levava uma paróquia, né, mais ou menos como um santo cura-dar, para ser mais moderno que ele é canonizado. E ele levava uma paróquia como você leva um mosteiro, um convento, né? Ou seja, as pessoas tinham todo um esquema de vida espiritual, como era em muitos lugares, né? Antes, principalmente, antes do concílio. Então, por exemplo, na sexta e no sábado, o pessoal se confessava. Eles não chegavam 5 minutos antes da missa. O padre estava lá, ó, sexta e sábado é o dia para vocês se confessarem. Então a pessoa vinha se confessar. Entendeu? A cidade inteira se confessava na sexta e no sábado, imagina. Aí depois, quando chegava no domingo, o pessoal, o que eles faziam? A primeira coisa da vida deles não era tomar um café, comer um pão de 2 quilos, né? Não, ele ia buscar a missa. Né? Celebrava a igreja, celebrava Cristo, participava bem da missa, depois voltava para casa, se alimentava e tal, e à tarde voltava de novo. Era comum, não era só assim nessa palavra, mas era comum acontecer isso em todos os ambientes,
Por isso que falava do sermão, né? O sermão não era a doutrina que o padre dava na missa, aquilo ali era homilia. Mas quando era tarde, ele dava o sermão. Então o sermão eram essas orientações, essas exortações morais, né? Ou mesmo esses comentar um pouco melhor sobre a festa, né? Que estava celebrando, sobre a vida daquele santo, sobre outras coisas interessantes que havia na vida da igreja. E as pessoas então tinham aquele momento daquele sermão. Então a homilia tinha ali 10, 15 minutos, chegava à tarde, tinha um sermão de 1 hora, 1 hora e meia, para poder dar aquele fundamento que é a palavra. Ele terminava com as vésperas, com a liturgia, né, da bênção do Santíssimo Sacramento, tudo isso fazia a pessoa se preencher com o domingo. Entendeu? Aí a pessoa dizia, não, realmente eu cumpro o terceiro mandamento, que significa santificar o domingo, que é o dia do Senhor. Então hoje em dia o católico de maneira geral, quando vai numa missa, ele primeiro se organiza para saber o seguinte, não, eu tenho que ir num lugar, tenho que ir num almoço, tenho que fazer sei o quê, tenho um compromisso, tenho uma visita, eu organizo tudo isso aqui primeiro, depois eu vejo que horas que a paróquia vai me oferecer uma missa conveniente. Né? E aí daí que caíram nessa ideia também de celebrar a missa de domingo no sábado anterior. Nunca aconteceu isso na história da igreja. Porque aquele sábado ali não é domingo. Ah não, padre, sabe por que eu fui na missa sábado à noite? Porque quando chega amanhã nós vamos ter que sair, nós vamos fazer um piquenique, nós vamos fazer não sei o quê. Ah não, então vai assim. Caminho largo. Né? É como Nosso Senhor falou no Evangelho. Como é largo o caminho que conduz à perdição. Uma delícia. Você vai no piquenique, você passeia, você conhece todo mundo, você fica amigo, faz esporte, faz hobby. E é largo aquele caminho, né? Vai uma beleza. Aí a pessoa chega ali e vai, mas por que eu caí no inferno? Eu era tão cristão, eu era tão devoto. Né? Aí vai, meu filho, caminho largo, né? Highway to hell, como diz o meu. Então é assim. O pessoal não se dá conta. Então o diabo ele engana muitas pessoas por esse caminho, porque a gente acha que ser cristão é cumprir meia dúzia de obrigações básicas. E não é isso. Ser cristão é realmente assumir um batismo e a partir desse batismo organizar a vida para poder ser salvado. Falar assim, agora já recebi o que eu preciso, então eu vou agora buscar os meios que a igreja me dá para me salvar a partir desse batismo. Percebe? Então eu recomendo, sinceramente, que Vossas Caridades tenham no mínimo meia hora diária de leitura da missa. E se não for possível meia hora diária para as crianças, então que seja meia hora para os adultos, 10 minutos que seja para comentar, ou por exemplo, para ler um livro que seja do Antigo Testamento, vamos supor o Eclesiástico, né? O livro da sabedoria, o livro dos provérbios, né? Comentar uma mensagem desses livros, né? ou se aprofundar mesmo numa leitura de uma história, falar assim, ó, durante esse mês nós vamos ler a história do rei Davi. Né? Claro que nessa hora você lê um pouquinho antes para dar uma amenizada em algumas coisas, né? Porque vai ler para as crianças. E aí você lê, ó, aconteceu isso, então vamos ver o que aconteceu com o rei Davi. Mesmo que essa criança não tenha ainda uma noção mais completa, né? Mas fique só com aquela impressão, eu sei quem que foi esse rei, eu sei o que aconteceu, sei como ele venceu Golias. No futuro, se essa pessoa se dedicar à vida religiosa, à vida espiritual, essa pessoa vai ter elementos para poder partir dali para a meditação dela. Senão, tudo é perdido. Você tem uma infância inteira para poder dar para a criança tudo isso, toda essa oportunidade. Depois que ela partiu para o mundo, você perdeu, acabou. Aí essa criança vai absorver a partir dali as ideias do mundo. Já é tarde para você dar alguma coisa mais sólida. Agora, o que muitos também não sabem, e os meios carismáticos acabam indo para o lado do protestantismo também nisso, é que não basta a leitura da Bíblia por si mesmo. Pouco importa se você conhece Davi, pouco importa se você conhece Josué e o que realizou Josué, se você não tiver uma noção de quais são os
as chaves que a gente diz, né? Chaves de interpretação da Escritura, você se perde naquilo ali, é um bando de conhecimento, aquilo ali mistura na cabeça da pessoa e não tem valor nenhum para a espiritualidade. Esse é o problema. Então eu quero ensinar também ainda, dentro desse pequeno momento aqui de reflexão, ensinar quais são as chaves fundamentais de entendimento. Ou seja, se você ler o livro de Josué, por exemplo, né, e você vê como que aquele fulano entrou naquela cidade de Jericó, como que ele destruiu aquela cidade, no mínimo que você vai fazer, você vai ficar escandalizado. Né? Falar assim, como que Deus ordenou para esse pessoal entrar numa cidade, não deixar vivo nem mulher, nem criança, nem animal, acabar com tudo, arrasar com tudo, destruir tudo, matar todos. E aí ocupar aquela cidade, porque aquela cidade pertence a nós. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, um pouco, né, cruel, no mínimo cruel. Aí você diz, não, mas ali é o Antigo Testamento, né? É o mesmo Deus que ordenou isso, mas ele ficou mais bonzinho no Novo Testamento. Não adianta, não resolve. Né? Principalmente para criança que tem a mente aguçada. Mas como que eles podiam matar e a gente agora não pode mais? O que acontece? Né? Então você tem que dar a chave da interpretação. A chave da interpretação é o seguinte, é que Deus no Antigo Testamento estava formando o povo. Né? Estava formando aquele povo para ter a consciência do que é realmente importante, do que é santo, do que é perfeito, do que é justo. Né? E dentro dessa caminhada, dentro dessas figuras, né, Deus pode hoje nos dar toda a lógica do Novo Testamento que a gente entende a partir das figuras. Né? Então eu só posso entender, por exemplo, essa passagem de Josué matando todos os habitantes da cidade de Jericó à luz do que diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, por exemplo. Os nossos inimigos não são homens de carne e sangue, mas espíritos malignos espalhados pelos anos. Então, para eles, naquela ocasião, aquilo era carnal, que eles viviam na lógica carnal. Então, por isso que São Paulo vai explicando. Muitas passagens das cartas de São Paulo ele explica assim. Eles viviam na lógica da carne, mas agora nós vivemos na lógica do Espírito. Né? E por isso que diz ali também essa leitura que nós vemos hoje. Se vivemos no Espírito, né, procuremos as coisas do céu. Então todas essas passagens do Antigo Testamento que tem essa crueldade, essa carnificina, ou mesmo, vamos supor, Davi tinha várias mulheres. Né? Por que Davi tinha várias mulheres? Deus repreendeu Davi por ter a mulher do outro, porque ali ele adulterou. Mas nas várias outras que ele tinha problema nenhum. E como que esse é o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento? Percebe? Porque ali era a lógica carnal. E Deus dava o tempo. Não, quando vocês estão na lógica carnal, vai por esse caminho. Sem problema. Depois nós vamos entrar na lógica espiritual. Quando você entra na lógica espiritual, o que eu tenho que ver em Davi? Eu tenho que ver uma figura de Cristo. E Cristo é esposo de muitas esposas, porque como esposo espiritual, isso é possível. Né? Mas como esposo carnal, o próprio Jesus disse, o homem deixará a sua carne e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Como é que você vai se unir a duas mulheres e ser uma só carne com duas mulheres? Não tem como. Então Cristo levou a plenitude. Por isso que ele diz, né, eu não vim abolir a lei, mas levá-la à sua plenitude. Como que você leva a lei do Antigo Testamento à sua plenitude? À medida em que você mostra aqueles conceitos como conceitos espirituais. Né? Ou seja, que você apresenta para as pessoas que aquela história serve de figura, de base para eu entender as coisas espirituais. Agora, por exemplo, dentro da liturgia que a gente segue, né, a leitura corrente da Escritura, nós começamos a ler o livro de Judite. Né?
Então Judite vai entrar dentro do acampamento inimigo e ela vai cortar a cabeça do Holofernes, né? Que é o chefe dos inimigos. Então, como que nós vamos interpretar isso? Olha aqui, ó, a vitória de Deus sobre o diabo. Sempre a gente vai nessa lógica, né? E posso até ir para frente e mostrar o seguinte, que Judite era a figura de Nossa Senhora, que esmagou a cabeça da serpente e destruiu o poder de Satanás, né? Através da sua formosura espiritual. Tá vendo? Então, tudo trazendo o carnal para o espiritual. Essa é a primeira chave de interpretação. A segunda chave de interpretação, né, que é também importantíssima, que os padres da igreja usavam para fazer as suas interpretações alegóricas da Bíblia, né, é ver Cristo em tudo. Isso aí dizia São Jerônimo, né? Então você tem que ver Cristo em tudo, do começo ao fim das Escrituras. Qual que é o primeiro episódio trágico das Escrituras? Você sabe? Lembra? Qual que é? O primeiro episódio trágico, depois do pecado, obviamente, né? Do pecado de Adão e Eva, foi a morte de Abel. Né? Abel foi morto. Por quem? Pelo seu irmão. Ah, aí você conta essa historinha para os seus filhos? Ótimo, tudo bem. Mas não conte sem explicar também na segunda chave de interpretação. O que significa essa segunda chave? Abel representava Cristo. E Cristo era o inocente que foi morto. Então por isso que lá você viu a história de Abel sendo morto pelo seu irmão. Você percebe? Então em tudo você tem que tentar entender o que Cristo, onde que Cristo está escondido ali. Ó. Senão tudo perde sentido. Se você não buscar desde o começo da Escritura até o Apocalipse a presença, onde é que está a representação de Cristo, tudo perde sentido. Porque a nossa vida não conduz a nós mesmos. Ou não está simplesmente voltada para o ensinamento moral, como pensam os protestantes. Para os protestantes, a Bíblia serve só como um livro de código moral. E por isso que eles não passam de judeus. Ser protestante, ser judeu, é a mesma. Está na mesma. Porque eles ainda estão na lógica do Antigo Testamento. A lógica carnal, e a Escritura para eles não serve senão como uma exortação moral. Só isso. Acabou ali. Para nós que somos católicos, na lógica dos Santos Padres, o que a gente busca? A gente busca nas Escrituras o alimento da nossa alma. E o alimento da nossa alma é Cristo. Você não pode comungar Cristo. Isso é uma frase de Santo Agostinho. Você não pode receber o corpo de Cristo se primeiro no seu coração você não está nutrido com a palavra de Cristo. Agora, se você vai numa missa, né? Chega ali e também pouco prestou atenção no que o Evangelho disse. Aí já começou a cegar. Né? E ainda por cima, o padre muitas vezes não vai ajudar o seu crescimento espiritual, porque ele vai preferir falar de uma outra coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus naquela homilia. Né? Como acontece muitas vezes, infelizmente, que ao invés do sacerdote fazer uma verdadeira explicação da palavra de Deus, ele continua dando lições morais. Que nada, não é proibido que ele chegue a uma lição moral a partir das Escrituras na missa. Mas não é o objetivo da missa. E se a missa servir só para dar lição moral, né? Então, acabou. Não tem necessidade mais de catequese, não tem necessidade mais de sermão, igual eu disse. Né? Então quer dizer que a gente vai resumir a nossa existência terrena numa boa conduta. Né? Aí você chega no Kant, que é um filósofo famoso, né? Que é o pai de todos esses filósofos modernos, de toda essa doutrina modernista que se produziu atualmente, partiu de Kant, que era um filósofo protestante e que para ele, né, autor desse imanentismo, então para ele, Deus é simplesmente uma emanação de nós mesmos. Né? E a religião, ou mesmo a Bíblia, só serve para a gente poder ter uma boa conduta. Então daí que vem essa coisa que influenciou inclusive a igreja.
chegou em todos os ambientes da igreja, seja pelo jansenismo, ou seja, hoje em dia, por essa lógica de modernidade. Então, vamos manter todo mundo ali, um bom comportamento, mas chegar em Cristo ninguém chega. Pouco adianta. Porque os judeus também têm bom comportamento e não vão entrar no céu. Porque não chega em Cristo. Entendeu? Se você não chega em Cristo, se você não se identifica com Ele, se você não tem o amor a Ele, não adianta nada. Daí vem a terceira chave de interpretação. Entendeu? Que eu recapitulo agora. A primeira. Levar tudo do carnal para o espiritual, principalmente no Antigo Testamento. Senão você não entende os tesouros do Antigo Testamento. Você não entende a beleza do Antigo Testamento. Tem gente que vai ler o Cântico dos Cânticos e achar que é um livro erótico. Entendeu? Imagina. O sujeito está profanando a Bíblia. Entendeu? Quando que na verdade ali está falando da vida nupcial de amor entre Cristo e a sua igreja. É sempre isso. Toda figura feminina, né? Por isso que fala, primeiro, do carnal para o espiritual. Daí a segunda chave de interpretação, ver Cristo presente em tudo. E a terceira chave de interpretação é você entender Cristo no seu mistério pascal. Entendeu? Não simplesmente ver Cristo como o homem por excelência, ou Deus feito homem, mas ver Cristo como aquele que é o sofredor, que passa pela morte e que recebe a retribuição de Deus. Então vamos supor, se você lê um salmo, como por exemplo eu recomendo o Salmo 17, e você perceber que nesse salmo é Cristo que está rezando ao Pai, para que o Pai livre ele da morte, ao mesmo tempo depois ele está louvando o Pai, porque o Pai arrancou ele da tentação, do sofrimento, dessa provação extrema, e o levou a um alto grau de glória. Então ali você vai ver como que Cristo assume aquele salmo e como que você, unido a Cristo, vai passar pelo sofrimento, pela provação e vai chegar na glória. Não tem outro caminho. Então é sempre pela cruz. Né? O que eu digo mistério pascal é a cruz. Cruz representa humilhação, representa trevas no entendimento, representa perdas, representa situações difíceis, representa sofrimentos físicos, representa sofrimentos morais, tudo isso é cruz. E a partir da cruz você tem que confiar em Deus, você tem que ter fé em Deus e você se apega em Deus a partir de Cristo, porque você sabe que Ele fez isso e Deus o glorificou. Então, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus verdadeiro, mas Ele passou pela morte, ou seja, Ele experimentou a nossa realidade humana. Ele sofreu como homem. Ele foi abandonado na morte como homem. E lá na morte, Deus o livrou. Percebe? Então aqui é a chave fundamental. Então quando você lê na Escritura dessa maneira, você entende. Né? Olha, outro livro muito bom para você pegar assim, um belo comentário dos padres sobre a Escritura é o comentário de Santo Agostinho aos Salmos. Isso você acha em qualquer língua. Entendeu? Comentário de Santo Agostinho aos Salmos. Então você vai ver, por exemplo, Santo Agostinho comentar o Salmo 86 e dizer: quem é essa cidade? Né? Quem é essa cidade? Jerusalém, né? Que tem os seus fundamentos, né? Sobre Montes Santos. Aí ele pergunta, né? E ele mesmo responde: essa cidade não é outra senão aquela Jerusalém a qual a gente deseja entrar, a Jerusalém do céu. Né? Então a partir daí os padres da igreja mostram que Jerusalém, né, que é muito presente essa figura feminina, essa cidade, essa ideia de Jerusalém, sempre nos leva para a igreja. E a igreja, de uma forma mais perfeita, de uma forma idealizada, é a igreja que está no céu. Então isso aí também está dentro dessa interpretação, da chave da interpretação. São conceitos básicos, mas se você tem esses conceitos básicos, ensina isso para as crianças, e a partir daí você se aprofunda na leitura, na meditação da Escritura, você cresce na espiritualidade de uma forma muito mais rápida. Porque você extrai os conceitos bíblicos. Não é uma coisa assim, que você fica aí só lendo livro de devoção. Não, você lê a partir da Escritura,
Mas com essas chaves, né? Senão fica daquilo, não sai daquilo, fica carnal. Né? Mas com essa chave de interpretação, você se aprofunda, você entende, você começa a viver aquilo ali. Começa a viver a partir daquilo ali. Entendeu? E você vai descobrindo todas essas riquezas a partir desse movimento de busca da palavra de Deus. Entendeu? Então eu recomendo isso, rezar os salmos, né? Se você tem aí condição de ter uma liturgia das horas, ou de ter um ofício parvo, ou de ter alguma forma, algum saltério para você rezar. Isso eu acho fundamental. O saltério não é coisa própria para os monges, não. Veja como você pode distribuir a sua vida de oração no saltério. Né? Não importa se você vai levar 1 mês, 2 meses para completar os 150, mas você tem que ter um ritmo de oração que você reza os salmos. Isso é fundamental. Nem que você, por exemplo, repete todo dia o Salmo 90 para dormir. Não importa. Repete todo dia o Salmo 5 para rezar de manhã. Não importa. Alguns salmos você pode pegar e falar assim, não, esse daqui é o meu salmo da manhã. Esse daqui é o meu salmo do meio do dia. Esse aqui é o meu salmo para dormir. Você vai ver que tem salmos que são mais assim, histórias. Enquanto que outros salmos são orações mesmo. Que você vai vendo aquela ali como oração poderosa. Né? E aí você vai ver que tem determinados salmos que são, por exemplo, para você, quando você se sente perseguido, quando você vê que o demônio está ali em cima para te destruir, você vai lá, então, precisa de um salmo de poder. Aí você vai no Salmo 34, você vai no Salmo 139, né? Que eu estou falando os números segundo a Vulgata. Né? Mas se for o número da hebraica, vai ser um número a mais. Mas enfim, você busca os salmos que você identifica ali. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Ajuda-me, pois eles me perseguem. Confunda esses meus inimigos. Então, quer dizer, esses salmos você separa e fala, não, esse aqui é um salmo especial para essa ocasião. Entendeu? Depois você tem os salmos de louvor a Deus. Fala assim, não, eu quero louvar a Deus no domingo. Então, aqueles salmos ali eu quero separar para rezar no domingo. Porque esses salmos aqui para louvar a Deus. Né? Ou louvar a Deus todo dia de manhã. Por isso que na liturgia a gente chama laudes. Laudes é o quê? Louvor. É o louvor de Deus da manhã. E não ficar com essas coisas idiotas de protestantes que ficam com a mão para cima e vamos lá, vamos louvar a Deus. Eu te louvo, Senhor, porque vós sois, porque vós és, porque tu és. Aí mistura, sabe nem falar a língua e começa a misturar e inventar um monte de palavras. E nosso Senhor advertiu, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Aí eles querem dizer que nós é que estamos errados, porque a gente fica repetindo Ave Maria. Mas Jesus não falou não rezar muito. Ele simplesmente falou, não usei de muitas palavras. Na Ave Maria você usa poucas palavras. Você fica rezando durante meia hora com poucas palavras. Então não dá conta. Né? Agora, o que ele está dizendo é para não ficar inventando palavras, querendo falar bonito, e no final das contas não fala nada. Muito mais valioso é você pegar a Escritura e falar assim, se tem um salmo para louvar a Deus, por que eu não vou usar esse salmo? Vou louvar a Deus da minha cabeça? Sendo que ele, o Espírito Santo, disse, ó, quando você quiser louvar, usa isso aqui, ó. Eu que me inspirei, entendeu? Muito melhor. Então você pega os salmos próprios para cada ocasião. E você vai rezando aquilo ali. E vai meditando naquilo ali. Entendeu? Então, por exemplo, tem famílias que não ficam um dia sem rezar, por exemplo, o Salmo 127. Porque esse salmo é a bênção da família. Né? Quando diz assim, ó, Beatus homo qui timet Domum, qui ambulant infizeis, labores manuntuaro qui amanducado. Esse salmo é lindíssimo. Então, feliz o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, ele comerá do trabalho da sua mão. A sua esposa é uma videira bem fecunda no coração da sua casa. Os seus filhos são rebentos de oliveira. Percebe a família numerosa, né? Então, rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Isso é bênção. Então, o sujeito chegar assim, ó, falar assim, não, eu vou fazer a oração aqui do jantar, que seja, e vou sempre terminar com o Salmo 127. Porque eu estou proclamando sobre a minha família a bênção. Então, o que falta na religião cristã católica, hoje em dia, na sua base, não falta nada para a religião cristã católica. Mas o que eu digo é que, para a religião católica, nos nossos dias,
falta espiritualidade. E por isso que a gente também não tem liturgia conveniente, não tem paz, não tem vocação, não tem mais nada, entendeu? A pessoa que começar a ter espiritualidade, o pai da família partir do princípio que ele ali faz o papel do sacerdote, entendeu? Não é buscar ir lá na igreja, ser ministro da Eucaristia, fazer bonito e dar comunhão para os outros, entendeu? É ele fazer o serviço dentro da casa dele de sacerdote ali, entendeu? Ele é Cristo dentro da casa dele. Então ele tem que proclamar a palavra, ele tem que ensinar a doutrina, ele tem que puxar as orações, né? Fazer, ó, eu vou puxar as orações, vou proclamar aqui a bênção através desse salmo, através dessa passagem da Escritura, entendeu? Isso é normal. Isso é ser cristão, né? Então é vergonhoso que às vezes a gente encontra isso nos ambientes dos judeus, dos muçulmanos, dos protestantes, sabe lá quem? E nós, em casa, a gente no máximo que sabe rezar, quando muito, né, a pessoa fala assim, eu rezo um terço por dia, tá bom demais. Né? Tá bom. O terço, sem dúvida, é uma oração muito importante, mas sem dúvida também que a gente não pode parar. Deus vai falar, mas o terço é como um alimento importante, mas você vai completar com outros alimentos, outros nutrientes espirituais, como nós estamos hoje incentivando a fazer a partir das Escrituras. Né? Com a exortação também da encíclica do Papa Leão XIII, né, Providentíssimo Deus, e outros comentários dos próprios padres, né, como eu citei, e que o próprio Papa citou, né, que aprofundam as Escrituras. Então, se você disser, é suficiente ler a Bíblia? Não. Você tem que ler a Bíblia e ler os padres da igreja. Isso é fundamental. Agora, ler a Bíblia é uma coisa, estudo, aí é a parte do estudo. Mas você também tem que rezar com a Bíblia. Daí, a partir daí que eu estou incentivando meditação do Evangelho, principalmente, né? E a meditação dos Salmos. A leitura, oração com os Salmos. Tá? Então, a partir daí, você começa a ter uma espiritualidade baseada nas Escrituras. E isso daí faz também um efeito importante para a sua vida espiritual, para o seu crescimento como católico, como pai de família, mãe de família, né, criança, adolescente, idoso, qualquer que seja a idade. Né? Aí a pessoa pode dizer, a partir daí eu comecei a viver como um católico a partir do modelo dos antigos cristãos, que eram realmente modelos. Hoje em dia nós não temos modelo. Então a gente tem que começar da estaca zero para poder fazer a nossa vida, fazer a nossa religião digna, né? E oferecer um verdadeiro culto também digno a Deus. É a partir desse momento que você pode chegar numa missa e dizer, não, agora eu cheguei no momento ápice da minha espiritualidade, que é a participação da Sagrada Liturgia num dia de domingo, uma vez que eu meditei que Cristo morreu, que Cristo sofreu, que Cristo passou pela morte, e agora nós estamos aqui para celebrar a sua ressurreição, sua vitória sobre o mal. Imagine como que é totalmente diferente essa perspectiva. Então, que fica aqui essa nossa exortação, esses nossos ensinamentos, né, que vossos piedades possam aproveitar disso, né, para o aprofundamento da vida espiritual de cada um e também, como de maneira geral, das famílias, das comunidades e de toda a igreja.